Sabe o que eu tava pensando esses dias? Não. Eu tava Como é que eu vou saber o que tu tá pensando se eu não tô na tua cabeça? É verdade. Eu tava dirigindo e aí eu... Dirigindo com as duas mãos no volante, legal. E aí eu... Parei no cruzamento, o carro passou, eu entrei atrás dele, né? Aham. Esse carro fez um retorno onde eu ia fazer, mas quando ele fez um retorno, eu vi a maior green flag evangélica que existe. Green flag? Sabe o que é uma green flag? Uma green flag é uma bandeira verde. Isso, mas o sabe que o que é? Que sinaliza uma coisa positiva? Exato. É um bom sinal. Ou seja, red flag é vaza. Exato. Vaza. Vaza, tipo assim, ó. Mas isso é gíria de internet, a galera sabe. Você tá aprendendo agora porque você tem um senhor de 42 anos. Eu sou um senhor de 42 anos que... Então, red... Bem mais velho que eu, que tenho 41. Exato, muito mais velho. Exato. Mas então é uma green flag Uma green evangélica. flag é um sinal positivo, cara. Qual é a maior green flag evangélica que existe pro homem evangélico? É não se irritar no trânsito. Não? Porque isso é impossível. Tá. E aí? Cara, é aquela Bíblia chaproca em cima do painel. Ah, mas isso é comum. Tem vários Ubers que usam isso. Mano, se a Bíblia tá ali em cima do painel... Não, e tem que ser um carro velho. Carro velho. Por quê? É másculo o carro velho? Não entendi essa do carro velho. Tem que ser um carro velho. Tem aquele hino, né? Quer andar de carro velho. Mentira. Porque os carros novos, eles têm muito lugar pra pôr Bíblia. Eles têm, sim. Entendeu? E os carros mais velhos... Então o cara tem uns porta-luvas maiores, aí coloca dentro e nunca mais pega e tal. Se o cara anda com a Bíblia daquele tamanho em cima do painel... É que ele usa. É que ele vai na igreja, não é que ele lê em casa. Ele vai na igreja. Mas ler em casa é uma coisa que não tem como você saber. Mas ele vai na igreja. E ele vai com frequência. Porque ele já deixa no carro. Agora eu quero saber o seguinte. Entendeu? Cara, é a maior green flag evangélica que tem. Porque também tem outra coisa. Ele não faz aquilo pra mostrar pra ninguém. Mas vem um ponto. É só funcional. Não, eu quero saber um ponto. Tinha uma toalhinha protegendo essa Bíblia do sol? Não tinha. Esse cara, então, não dá Não, ele porque ele não tem. Ele não é bibliólatra. Olha você aí, ó. O Uber, você não. que é o cara menos bibliólatra que eu conheço, que ontem na igreja ele jogou uma Bíblia numa pessoa. Calma, não, calma. Não, gente, tem um contexto, Tem calma. esse vídeo aí. Vamos ver se a gente recupera. Não, gente, aqui era uma gincana. Eu peguei e emprestei a minha Bíblia. Só que ele jogou. Ele jogou de um jeito errado. Eu vou te defender. Tá. Eu já te acusei e vou te defender. Por favor. O promotor e advogado. É tipo Deus, vai. Ele jogou, só que de alguma maneira a Bíblia fez uma volta que ela ficou com as páginas pro ar. E ela abriu. Ela abriu. Aí ficou estranho. Só que o cara pegou. O cara pegou daí outra. Era a Bíblia da Thomas Nelson Brasil, entendeu? O que tem a ver? Qualidade, não vai haver. A Bíblia da Thomas olha Nelson, aí, ó. você pode levantar por uma folha. Jamais inesperado. Aí, ó, você não esperava por essa. Mas não, as Bíblias da Thomas Nelson têm uma qualidade absurda mesmo. Então, assim... Todas? Todas. Vamos fazer esse teste? Mythbusters das Bíblias? Vou fazer, cara. Jogar a Bíblia não, vai dar ruim. Não, jogar a Bíblia não, gente. Não. Gente, eu só joguei porque o cara tava mais ou menos perto de mim. E eu joguei assim, só que de fato, a Bíblia, como é uma capa muito maleável, ela deu uma abertura assim, já foi lendo Malaquias pro cara, entendeu? Foi. Então, o cara já praticamente ganhou a gincana ali, né? Ele abriu já na página, mas é que eu só joguei nesse sentido. Mas desculpa, gente, eu não acho que tem nenhum problema nisso, mas eu respeito quem acha que tem, tá? Lógico. E eu não joguei a Bíblia no lixo, como professores de teologia já fizeram. Eu não joguei. Mas eu não fui eu, gente, pelo amor de Deus. É uma história que eu contei pra ele. Exato. De uma pessoa que contaram pra ele, não é nem alguém que... É verdade, eu não tava lá. Então o que acontece? Não, é alguém que contou que soube de outra pessoa que veio... Não. Pra gente não saber quem é. A pessoa que me contou diz que estava presente. Ok. Se ela tava mesmo... Ninguém não sabemos. Mas uma vez... Eu também não sei quem é o cara que fez o ato. Olha aí. Eu não sei o nome professor de teologia. A gente não espera muito desse pessoal. Mas olha aqui, mentira. Olha aqui. Principalmente os online. Ai, loucura, olha aqui. Mas olha só, uma vez eu queria demonstrar o cristão embasado na palavra, tá ligado? Como é que você subiu em cima da Bíblia? Eu subi em cima da Bíblia. Meu Deus do céu. Numa Assembleia de Deus. Meu Deus do céu. Então assim, deu muito ruim aquilo, assim, deu muito ruim. Pra menos. Mas mano, era bonito ilustrar, gente, eu estou firmado na palavra. Era bonito. Visualmente ficou bonito, cara. Pô, eu lá de terno e gravata, eu tirei o sapato, eu não subi com o sapato em cima da Bíblia. O que com as minhas realmente, meias, assim, muda tudo. Muda tudo. E eu peguei, fiz assim, abri os braços e tal, estou firmado na palavra. Visualmente foi legal. Mas faria de novo? Obviamente que não. Eu tinha 20 e poucos anos, era um jovem pregador. Essa história também eu ouvi de outra pessoa. Essa eu fiz. Não, mas diz que num seminário... Eu queria que fosse outra pessoa que tivesse feito isso. Num seminário muito, muito conservador, assim. Eu tinha um professor de missões
muito conceituado e tal. E uma aula que ele dava, ele falava sobre a importância de decorar a Bíblia em países com perseguição. Olha! Porque, né, você tá... Perseguição você tem, né? Caramba. Quem já leu... Escravo de Cristo, não. Não, Fahrenheit 451. Foge, Nick, foge. Fahrenheit 451. Fahrenheit 451. É. Eu só ouço o Gabriel Pensador. Se quiser, leia o livro, mas principalmente assista o filme antigo, do Truffaut. Ó, porque ele vem recheado de informações. O filme novo eu não assisti, então eu não sei, com o Michael B. Jordan. Mas o filme antigo, com o Truffaut, é genial. É melhor que o livro até. Mas o livro é legal. O livro é legal, é bom. Onde tem a versão, será antiga? Me interessei agora por assistir. François Truffaut, não sei, joga na internet. Tá. Com Fahrenheit 451, François Truffaut. É o único filme em inglês que o François Truffaut dirigiu. Caramba, olha só. Ele não gostou de dirigir em inglês, nunca mais dirigiu nenhum filme em inglês. Mas o filme é bom, bem bom. Ok, vamos lá. Lá tem tela de LCD. Olha só. E na década de 60, 70. Mas não é tela de LCD, é verdade. Ele fez uma TV bem fininha, assim. É muito doido. Bom, mas voltando. Aí, tinha um professor, que tinha nada a ver, o professor no seminário, e uma aula que ele dava, uma das primeiras, era que começava a perguntar para as pessoas textos que eles sabiam de cor. Aí, menino, textos grandes, sei lá, capítulos, sei lá, um levantava a mão e falava, falava a referência e falava o texto. Ele abria o texto e arrancava a folha. Caramba! Aí outro abria, arrancava a folha. Nossa! E a ideia era, a gente tem que saber, porque em lugares onde não tem Bíblia, você tem que saber, né? E a ideia era essa. Então, isso aqui a gente cumpriu. A ideia é essa. Aí um aluno dele foi na igreja e fez a mesma coisa. Meu Deus, a igreja rasgando, ou só ele rasgava na Ele pressão? rasgando. Oh, meu pai, olha aí, a gente tem que tomar cuidado com o que ensina mesmo, né, mano? Nossa, gente, olha. Por isso, ao assistir o BT Papo, não leve a gente tão a sério, até nas coisas sérias. Cara, eu fico até me perguntando se o pastor estava mesmo rasgando uma Bíblia ou se era algum outro livro, alguma outra coisa. E tem uma técnica que você faz, né? Que é... Você faz um barulhinho, né? Uma vez a gente fez uma peça de teatro que tinha perseguição, tal, e o pessoal queimando Bíblia e tal. Aí a gente arranjou umas agendas velhas com capa de couro pra fingir que era Bíblia. Ninguém vai pôr fogo em Bíblia. Olha aí, ninguém... Não põe fogo em Bíblia, não. Mas enfim, o fato é esse... A gente tava dando toda essa volta pra dizer o seguinte, que o Uber que eu peguei, o cara tinha a chaproca, entendeu? E tava toda com um post-itzinho e tal. Ele é um Uber Christian. Uber Christian, exato. Ele te leva para o céu. E aí o que acontece? Ele dirigia bem aquele cara. Aquele cara que pediu um Uber e vem escrito assim, Messias está chegando num verso. Exato. Boa, Messias está chegando. Boa, é verdade. Essa aí. Não, mas o que acontece? Só que a Bíblia dele estava protegida do sol. Tinha um paninho protegendo aquela Bíblia, porque o painel do carro é alvo de muito sol, entendeu? Então, pra mim, um cara que põe a Bíblia no painel não protege com um paninho. Não, mas pra você não importa. Eu acho porque que... o cara usa muito, cara. O cara tem essa cara de coberta. Pode ser. É que o cara... E esse cara não era Uber, talvez, também tem isso. Também não era. Então... Não era Uber. Não era Uber. Como é que tu sabe? Porque o padrão de carro que a Uber não aceita. Entendi. Além de que eu vi... Eu já peguei um Celta. O carro era bastante funcional, assim. Ele tava com bastante coisa de trabalho, entendeu? Eu reparei bem no carro do cara. Deu tempo de reparar, né? Olha só, green flag. Mas eu fiquei pensando nisso, cara. Que outra green flag cristã tem? Orar antes do almoço. Uma restaurante da empresa, né, mano? O cara tá lá, o cara ora antes do almoço no restaurante da empresa. E quando você não ora... Não é aquela oração assim, não, senhor... Opa, né? Tipo, eu faço assim, quando eu oro em público, às vezes eu faço assim, ó. Aqui tá o meu prato, eu faço assim, ó. O recluso do Ronaldinho pra Deus, né? Tipo aqui, ó, eu faço, ó, obrigado. Tipo, é isso. Você ora antes do almoço. Você faz isso mesmo? Às vezes eu faço. Mas eu confesso que eu não oro antes do almoço. Eu vou confessar isso pra vocês. É mesmo? Eu não oro antes de comer, cara. A gente almoçou algumas vezes aqui, a gente não orou nenhuma. O Cacau não orou. Não sei se ele queria ser parecido comigo, mas acho que ele devia me influenciar pra eu me parecer mais com ele, né? E tu sabe que tem que olhar pra aqueles 3 buraquinhos ali, né? Que no outro vídeo o Cacau ficou olhando eu fiquei olhando pra cá, ó. Você que está me vendo, não? O bom... Ixi, deve ter mexido no... Vai lá ver como é que ficou. Pausa, Rafa. Ficou bom. Foco. Será? Tá focado. Tá.
Então é isso, você ora antes do almoço? Ora, Na empresa. Na empresa. Mas... Olha, eu confesso que não orar antes do almoço pra mim não é um big deal, assim. Não é. Mas não é também não levar... Que nem eu não levo minha Bíblia em cima do painel do carro. Não tô falando que quem não faz tá errado. Exato. Eu tô falando que é um green flag. Green flag. Ok. Qual o green flag da minha vida será? A minha sala lá no X, né? Mas que eu sou conhecido, né? Lá na minha sala e tal, enfim. Você é conhecido na sua sala? Na minha sala eu sou conhecido na minha sala. Minha sala é essa. Não, eu sou um pouco conhecido lá no X e tal. Então o pessoal meio que sabe que eu... Mas eu não Você trabalha no X ex-Twitter, né? É, no ex-Twitter. Exato. Funcionário da Elon Musk. Todos nós somos em alguma medida, né? Mas eu não entro não no remunerado. Twitter. Não, eu não entro como algumas pessoas ainda entro no Twitter. Não, ainda eu tô fora do Twitter. Não, mas entrou ontem na gravação. Eu não vou dizer em que contexto, mas ele entrou ontem no Twitter. Uma lei decente pra caramba. Sempre. Agora, que outra green flag você tem de evangélico? Cara, eu acho que não vale... Tem green flags ruins. Tem green flags ruins. Foi Deus que me deu adesivo de carro. Não, então não é green flag, é red flag. Red flag daí? Você acha essa ruim? Eu não acho ruim, não. Ai, foi Deus que me deu? Achei bem ruim. Acho bem ruim. Mas ruim por que botar isso no carro? Foi Deus que me deu. Não, mas tem adesivo. Acabou o negócio de adesivo de carro, né? Tem pouco agora. Tem pouco, né? Tem pouco adesivo de carro hoje em dia. Eu sei, mas esse foi Deus que me deu, é Deus que me deu, propriedade exclusiva de Jesus, entendeu? Aí não dá carona pros irmãos, é hipócrita. Não, hoje em dia eu vejo que os adesivos de carro eles são mais minimalistas. Minimalistas. Que nem a gente fez uns adesivos lá na igreja. E mudou do cristianismo para as igrejas. Teve essa volta aí. A gente fez uns adesivos na igreja, a ideia nem era pôr no carro, a gente fez porque eu nem sabia que ele resistia a ficar no carro. Olha só. Mas algumas pessoas da igreja colaram no carro e resistiu, tá lá no carro. E é da igreja. Mas ele é bem minimalista, assim, bem pequenininho, Sim. né? E isso tem mesmo, o pessoal põe adesivo da igreja. É mais da igreja do que de símbolos do cristianismo. Teve a fase do peixinho, né? O peixinho era legal, né? O peixinho era legal, bem melhor que de igreja, na minha opinião. Em Campinas, tinha a igreja do Nazareno, ela fez uma época um adesivo que era umas mãos, assim, escrito nas mãos de Deus. Legal, uma série de também. mensagens Legalzinho nas mãos de Deus. E todo mundo sabia que era da Nazareno. Então, todo mundo que via aquilo lá sabia que era da Nazareno. Mas nem todo mundo que colocava era da Nazareno. Sabia que quem fez foi a Nazareno, entendeu? Sei. Cara, eu ia criar transportando ovos no porta-mala, assim. Quem pegou essa? Transportando ovos. Você pode fazer um adesivo de caixa de ovo, caixa 3D, de ovo no vidro de trás. Exato. Em cima do... Exato. Quem pegou essa dos ovos, carro? Quem pegou essa? Ou então melhor, não sei, melhor. A gente põe um adesivo que é a caixa de ovo vazia, sem ovo nenhum. Exato. E põe assim, aqui Deus vai no banco da frente. Exato, mano, sensacional. E aí, esse adesivo eu coloquei. Mas olha só, tinha um adesivo. E tinha um adesivo que eu não sei se... É muito bom. Cara, isso é mitologia evangélica das antigas. Não, mas acho que a galera... Não, é que o pessoal refresca, né? O pessoal refresca. Mas, ó, sério, comenta aí agora, nesse momento. Pausa o vídeo e comenta. Sei do que vocês estão falando. Não sei do que vocês estão falando. No final a gente vai revelar essa história pra quem não sabe. Exato. Aí... tinha esse adesivo da Nazareno. E tinha um adesivo católico, que eu não sei se é no Brasil inteiro, mas tinha muito em Campinas. Que era um terço formando a Ave Maria. Formando a bandeira do Brasil. Ah, a bandeira do Brasil, exato. E tinha a da Ave Maria também. Mas ela tá no meio. Ah, tá. Tinha essas variações. Assim, o terço formando a bandeira do Brasil, ou formando a Ave Maria. E às vezes a gente tava andando na rua e via um carro com os dois. Tinha o da Nazareno e tinha o da Igreja Católica. É isso, eu acho que é a pluralidade. Sabe qual é o nome disso? Trânsito religioso. Trânsito religioso. Aliás, tem um BTcast muito legal com o Ricardo Bitum. O nome, cara, eu acho que é trânsito religioso. É isso. Ou muamba teológica. Não lembro agora. Muamba teológica. Mas é isso, eu vou botar o link aqui, que a gente fala sobre essa pluralidade, né? Das pessoas que frequentam vários movimentos ao mesmo tempo. Mochileiros da Fé. Tenho quase certeza que é esse o nome. Mochileiros da Fé. Porque eu acho que é o título do livro do Ricardo Bitum. Gente, de qualquer forma, é um baita episódio, ouça lá, tá bom? Mochileiros da Fé é sobre isso? Ficar mudando de igreja? Ele fala sobre esse trânsito religioso e tal, sobre essa falta de compromisso que as pessoas têm com uma instituição e tal. Talvez isso esteja mudando um pouco mais agora, porque de fato as church, elas têm pegado a galera mesmo e feito fazer parte. Eu acho que tá tendo um pouco isso. Cara, na verdade, você sabe o que eu acho? É que é difícil hoje você fechar uma coisa, porque é uma pluralidade muito grande. As tendências, elas estão tão rápidas que elas geram a sua negação quase que instantaneamente. Exato. Gera uma tendência... Quer ver uma coisa? Quero. Church são bastante secularizados na estética, certo? São shoppings, parecem shoppings. A estética de não é nem essa questão, assim... A estética do culto mesmo. Sim. São cultos bem enxutos. Isso. Não tem muita simbologia cristã, é bastante baseado. Basicamente, o culto da minha igreja de ontem também. Foi basicamente o mesmo jeito. Isso. Louvor, mensagem, pá. Certo?
Na igreja do Cacau não tem momento de ofertório. Não tem momento de ofertório. Achei interessante. Aí tem... Ele tá 3 meses sem salário. Mentira. 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 Mas aí tem o... Engasguei aqui. E aí tem ao mesmo tempo essa geração que corre para as churches também tem a tendência que corre para as questões mais sacramentais e clericais. Também tá tendo esse avanço. Ao mesmo tempo. Cara, eu vi hoje no Não é muito doido isso. É quase que como a tendência gera a sua negação, quase que ao mesmo tempo. Exato. E aí aumentou o número de batizados católicos adultos. Aumentou exatamente. Tá mas essa é uma tendência geral. Aumentou nos Estados Unidos, aumentou na França. Isso, é o conservadorismo e a galera acaba indo pro catolicismo. Eu não acho que isso explica todo o fenômeno, não. Não. Eu acho que isso é uma maneira que a gente evangélico gosta de olhar pra ficar atribuindo outra coisa. Exato. O cara sinceramente virou católico, pô. Não, eu acredito que ele sinceramente ele virou católico. Agora eu também não nego que há um modismo, há uma tendência. Mas os evangélicos também. Também, vários, sabe? Enfim, importante é isso. Importante é o que importa. Roda a vinheta, Rafa, que hoje nós vamos responder várias perguntas. Bibotalk apresenta BT Papo, uma conversa regada à Bíblia, teologia e risadas. Muito bem. Começa mais um BT Papo de número. Põe na tela, Rafa, porque eu estou gravando vários aqui na Casa do Cacau. Cara, o que é isso? 85? 86? Eu não sei. Rafa, põe o número que for na tela. Vai agora, bem grande. Faz um sorriso. Então, eu olhei pro lugar errado. Pra variar. E essa é a idade de Cristo. E hoje nós vamos responder várias perguntas. A primeira pergunta que eu recebi de alguém que eu já não lembro mais o nome. Eu tive que explicar na igreja a piada da idade de Cristo, né? Porque eu fiquei com muito medo de você estar ensinando uma igreja que Jesus morreu com 83 anos. Exato, seria muito triste. Daí o Da Vinci, o Dan Brown estaria certo? Estaria certo. Porque ele fugiu da cruz e foi casar com Maria Madalena e morar na França. O Dan Brown contou essa história? Não, eu acho que no Código Da Vinci ele reproduz alguma coisa. Não tem aquela história no islamismo, né? Que Jesus não morre na cruz também. Mas ele vai pra Índia, né? Vai pro outro lado. Não, eu não sei pra onde foi na história do Dan Brown. Mas é A Última Tentação de Cristo do Scorsese, eu gosto. Apesar dos cristãos falarem. Eu gosto, cara. Porque é isso. E eu acho que os cristãos falaram mal desse filme e não entenderam o filme. Não entenderam o nome do filme. Porque é A Última Tentação de Cristo. Vou te dar um spoiler. Não. Eu vou assistir. Não, no final Jesus morre e ele ressuscita. Aí o que acontece? Vamos lá. Tem um... Não, vai. Vamos lá. Vai variar muito. Tem uma pergunta que eu sei que existe um meme ateu dessa pergunta. Ateu de expor. Ateu de expor. E a pessoa fez a pergunta seguinte. Olha, Deus manda nós... Não precisa botar na tela, tá bom, Rafa? Vai no freestyle aqui. Mas vai ser essa, então. Várias, mas vamos começar com essa. Eu acho que ela não rende um episódio inteiro. Rende, mas tudo bem. Tu acha que rende? Não, eu vou manter. Eu quero responder outro. Vamos lá. A pergunta é a seguinte. Deus manda nós amarmos os inimigos. Mas por que ele vai queimar os dele? Não é? É um meme ateu, né? É meio que uma pegadinha ateica, né? E a galera joga assim, Deus manda amar os inimigos, mas vai queimar os dele. Pois é. Mas a verdade é, Deus vai mesmo queimar os inimigos no lago do enxofre? Pois é. Queimar no mármore de fogo? Acho que a gente tem uma visão... Isso eu já misturei aqui. O mármore é outra religião. É outra religião. A Globo fez história. Eu nem sei se é dito isso de verdade no islamismo. E eu nem sei, eu sei que na novela da Globo falava, né? Agora se falava também. Tinha um filme evangélico antigo chamado Atrás do Sol. Era um desses filmes gospel, né? Sim. Em que um cara vai estudar no Ocidente, se converte ao cristianismo e aí acaba o curso e ele tem que voltar para a família dele. Em um lugar que tem Sharia e tal. E aí a galera... um cristão tem que ser mandado pra trás do sol. Pra trás do sol? Caramba. Aí eu falo, mano, acho que a galera fica inventando, né? Mármore do inferno, atrás do sol. É legal, mas é legal. Frigideira do capeta. Frigideira do capeta é legal. Não sei. Talvez os muçulmanos falem isso, não sei. Ela é aquela que não gruda? Tomara que não. Ou grudando eternamente. Cada vez. Mas e aí, Cacau? Deus manda amar os inimigos e vai queimar os dele no final. Você sabe qual seria o círculo pior de ser queimado na frigideira do inferno? Não. O cara que tem que lavar a frigideira do inferno. Acabei de lavar 2 frigideiras aqui. Por isso, e é um inferno isso. Mas então, vamos lá. Sobre Diga queimar no inferno. Primeiro. É uma boa pergunta, ainda que eu não concordo com... É fácil de responder. Existe uma visão sobre o inferno, cristã, protestante, que coloca Deus como o agente ativo da punição no inferno. Vai estar lá agindo o seu direito de juiz... Isso. De estar lá punindo os pecadores, condenando. Nesse sentido... E tem textos que apontam um pouco nessa direção, né? Conforme a interpretação. O cara não tirou do nada. Exato. E aí ele tá lá agindo daquela maneira. Agora, o quanto esses textos são
literais ou não, aí tem debate sobre ele. A questão do inferno no Novo Testamento é super complexa. Tá? Muito. Gente, o inferno não é uma parada fácil de definir no Novo Testamento. É muito mais difícil ainda de enfrentar, né? Espero não passar por essa. Espero estar com... Eu quero estar... Não, nada a ver, errei a música. Tá. Então, aí... Mas essa é uma visão com a qual eu não concordo. Deus ativamente punindo a galera, assim, com um estandarte, um tridente lá. O tridente é o diabo, né? Verdade. Só queimando ali, né? Deus Eu tenho... Que é aquelas pessoas que falam, Deus está no céu como também está no inferno. No inferno ele está como... juízo. Exato. No céu manifesta a graça, no inferno manifesta o juízo. Exato. Eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Porque eu não acho que a doutrina da onipresença tenha que levar a essa consequência da atividade de Deus. Obviamente Deus não está ausente ou ignorante sobre o que acontecerá no inferno, mas a questão não me parece essa. A questão me parece mais o seguinte: as consequências do afastamento de Deus. E aí eu vou para a visão clássica do inferno, que é a visão de que o inferno é a ausência de Deus. Ou seja, quando a Bíblia fala que ele vai lançar os inimigos no lago do fogo, não quer dizer que ele vai estar lá ativamente punindo essas pessoas. Porque ele está jogando o carvão. Exato. Entendeu? Exato. Mas por que isso? Porque... É difícil sustentar essa tua posição, mas eu entendo ela. Eu não acho não, ela é a visão clássica, na verdade. A ausência de Deus. A visão clássica, a visão agostiniana, por exemplo, é essa. Tá. Né? De que o inferno é a ausência de Deus. Mas não é a ausência de Deus porque Deus não está. A ausência de Deus porque é privado dessas pessoas um relacionamento com Deus. É privado dessas pessoas a vivência na graça e no amor de Deus. Essa que é a questão, certo? Então, isso é uma consequência de uma vida de pecado que já leva isso já caminha por esse caminho. Só para tentar entender a tua resposta. No caso assim... que eu ainda vou explicar, mas tudo bem. Vamos falar, vai que eu... Não, eu queria dizer o seguinte, é que na verdade não é que Deus vai queimar... ele manda mesmo amar os inimigos, né? Já no Antigo Testamento há uma ideia muito clara de cuidar dos inimigos, né? De não retribuir, né? O mal com o mal, né? Assim, e tal. Ainda que tem outras leis que falam, né? A lei da... Como é que é? Olho por olho, dente por dente e tal, né? Isso tinha também no Antigo Testamento, mas tinha vários cuidados com o inimigo também, enfim. E foi de lá que Jesus tira, né? Amar os inimigos e tal. E Deus, de fato, tá a todo momento manifestando a sua graça para todos, né? Nós, inclusive, éramos inimigos de Deus, né? Ou seja, e eu não sou culpado pelo pecado de Adão, eu sou culpado pelo meu pecado. Entende? Mas nasci na condição de Adão e sou culpado pelo meu pecado. Então, de alguma forma, Deus dá chance para todos se arrependerem. Por isso que a missão da igreja está aí para pregar o evangelho e tal também, né? Então, não é que Deus vai lá... não, mas ele ama o inimigo. Não, eu só quer dizer que Deus, ele ama o inimigo, entendeu? Ele ama os inimigos dele. Mas a minha questão não é nem essa. Tá, a minha eu queria fazer essa colocação. A minha questão, mas assim, o que acontece depois mesmo. Exato. Porque o que acontece depois... depois a pessoa, não é que Deus vai queimar a pessoa foi para lá. É o que alguém falou, já alguém não sei o quê. Que o inferno... tem alguém usando... Alguém tá trabalhando aí. Muito obrigado por trabalhar nesse horário, 10 horas da manhã. Mas tá certíssimo. Não, tem que esperar a gente gravar. É o nosso trabalho. Porque o trabalho dele é mais importante que o nosso? Nesse caso é. Tá bom, vai. Não, o nosso é muito importante, mas a gente também não tá no estúdio. Exato, e a gente não tem culpa que o cara tá na casa dele e usando furadeira. Exato. Tudo certo. Obrigado, vizinho do Cacau, você pode usar de boa. O negócio é o seguinte... Agora exagerou. Agora é aquela broca, aquela copa, o serra-copa. Você reclamou? Não, vai abrir a porta. Mas aí o que acontece? O que Deus está fazendo é deixando essa pessoa nessa consequência de uma escolha que ela fez na vida, tudo bem? Num caminho que ela segue afastado de Deus, ok? E alguém já disse isso, que o inferno é um grande monumento à independência humana. E é mesmo. Porque, na verdade, pensa um pouco. Você já pensou que terrível que é quando Deus manda Adão e Eva para fora do paraíso e fala assim, para que eles não comam do fruto e vivam para sempre? Aí você falou, mas que maldade, por que comer do fruto e viver para sempre é um problema? Por que não deixa eles viverem para sempre? A morte é tão terrível. Por que Deus vai privá-los de viver para sempre? Deixa eles viver para sempre, qual o problema? O problema é que se a gente vivesse para sempre na condição de pecado que a gente vive, esse mundo seria exatamente o inferno, porque o inferno é exatamente o mundo na maldade do pecado em que se vive para sempre. É exatamente isso. Então a morte que Deus dá ao ser humano pós-Éden é justamente graça de Deus para que o mundo não seja um inferno. Exato. Entendeu? E vou te dizer, eu não cheguei nessa conclusão sozinho do nada não. Sabe quem concluiu exatamente essa coisa sem usar a Bíblia?
Átila Yamarino. Átila Yamarino. Tem um Nerdcast, um BTcast não. O Átila já gravou o BTcast também, né? O Átila já gravou o BTcast. Mas tem um Nerdcast sobre imortalidade, eu acho, alguma coisa assim. E no final desse Nerdcast, o Átila fala, mas talvez a imortalidade não seja uma coisa tão boa. Porque imagina os ditadores vivendo para sempre. Acumulando mais poder, mais inteligência, mais sabedoria. O que eles vão fazer com isso? Eles vão ter mais controle, mais domínio e vão botar mais violência. Então a morte dos maus leva a um limite dessa maldade. Exato. E o mundo só não é um inferno porque Hitler não viveu para sempre, porque Stalin não viveu para sempre, entendeu? Senão o mundo seria muito pior, tá? Então, infelizmente, a besta vive para sempre até o dia que ela vai ser derrotada. Exato. Mas ela vai vivendo em outro ser Já humano. pensou em instrumento musical vivendo para sempre? Instrumento musical? É? Não entendi essa. O Trump. A trompa. Entendeu? Então a questão é essa. Essa parte corta, mesmo, Rafa, não corta não. Não corta não. Deixa aí. Não, a pessoa é corta pro Trump aí que assiste. Problema deles. A gente não gosta muito do Trump, não. Foi mal, desculpa. Eu não conheço ele pessoalmente. Não gosto da postura pública dele. Da política dele não gosto. Da política não, dele. Da política dele não. Mas continuando. Aí, o que O acontece? que é Golden Shower? Não é? Se não for o Trump. Ele perguntou, mano. Não, foi o Bolsonaro que perguntou. Capaz. Foi. Que entrou no Twitter perguntando o que é Golden Shower? Foi. Foi o Bolsonaro? Foi. Mano, foi o Trump, cara. Não foi. Enfim. Mas continuando, aí o que acontece? Imagina então, todos os ditadores vivendo para sempre, acumulando poder e um vencendo, afinal só pode haver um, né, Highlander, e aí vivendo para sempre. Pô, sabia que cancelaram o remake com o Henry Cavill? Tá ótimo. Enfim. Não me importa. O Highlander 1 já é suficiente, não precisa imaginar. O outro já não faz sentido, não. Até a série eu gostava um pouco. Nossa. Aí, isso seria terrível. O inferno é exatamente isso. É essa vida no pecado, a parte de Deus, em que as pessoas simplesmente não morrem. Entendeu? Então, mas aí, como é que é esse regime? Lógico, ele vai ser absolutamente caótico, porque não até essas estruturas mínimas de poder que, ao mesmo tempo que perpetuam violência, também colocam certa ordem, que é a espada na mão do governo que faz justiça, mas também faz injustiça. Exato, né? exato. Isso também não vai ter, então vai ser um caos terrível. Mas, de qualquer forma, é uma continuação de uma escolha de se separar de Deus. Então não é Deus queimando as pessoas, mas é Deus respeitando essa vivência a parte dele que as pessoas resolveram ter. É assim que eu vejo o inferno. Eu tenho mais visões sobre o inferno, mas essa é a resposta dessa pergunta, se Deus está queimando os inimigos do inferno. As outras questões do inferno, Ou seja, Deus não está queimando, é apenas uma consequência da vida que levaram aqui. Exato. Legal. Cara, isso me lembra, sabe o quê? E isso é Bíblia, porque a Bíblia também fala que pela medida que nós julgarmos, nós seremos julgados, né? Olha só. Imagina, se a gente colocar o nosso juízo como o Senhor de todas as coisas, nós seremos condenados, porque aquilo que a gente condena nos outros, a gente também erra. Olha só. Não é? Então a gente vai ser condenado o tempo todo, por nós mesmos, inclusive. Ok. Então, até nesse quesito, a gente vai estar sofrendo, a gente não, mas a gente estaria sofrendo no inferno. Ó, inclusive isso me lembrou, cara, C.S. Lewis, no livro dele, O Grande Divórcio. Cara, eu gosto desse livro, né? É uma defesa do purgatório, do Lewis, desse livro, mas ele é muito bom, é uma história muito legal. E ele fala, mano, do céu e do inferno. O livro é uma defesa do purgatório ou ele tem purgatório no livro? Ele, não, é uma forma do Lewis defender a crença no purgatório que ele tinha, né? Entendi. Então o que acontece? Ele fala... mas, gente, o livro é muito bom, sério. A parte dessa questão teológica, que os protestantes, de forma geral, não concordam, é uma história muito legal de ler e tem umas sacadas muito boas. Lewis, né? Lewis. Lewis nunca é à toa, gente. O que acontece? Ele fala do céu e do inferno de forma retroativa. E o que ele quer dizer? Ele diz que é o seguinte: quando as pessoas estiverem no inferno, as pessoas vão ter aquela sensação, cara, eu sempre vivi isso. E quando as pessoas estiverem vivendo no céu, elas vão assim, nossa, eu sempre vivi isso. Entendi. Ele fala que, ou seja, o céu e o inferno agem de forma retroativa, ou seja, se você está em Cristo, é o céu já na sua vida, de alguma forma. É bem legal isso. Deu pra entender mais ou menos? Deu pra entender muito bem. No nosso programa sobre galardão, a gente falou... A gente tem um programa sobre galardão, da plenitude do propósito. Lembra que a gente falou isso? Não lembro. Só você lembra. Que é tão bom você sentir que você tem um propósito, que você está fazendo uma coisa que faz diferença, que você está fazendo uma coisa...
E no céu a gente vai ter total noção desse propósito da vida. Exato. Né? Muito bom, muito bom. Legal. E aí, inclusive do que passou, né? Do que passou. A próxima pergunta, senhor Cacau Marques, é o seguinte... Não precisa. Não, é vinheta. Ó, a pessoa perguntou, Malaquias 3, que é o texto clássico do dízimo, Malaquias 3, 10. Tem uma Bíblia. Cadê a Bíblia? Tá lá no... Bíblia, tá. Ficar... Vamos lá, mas Malaquias 3... Você tem Bíblia aí? Tem. Pastor usa para dizer que devemos provar a Deus no dinheiro, dar porque Ele devolverá. Olha só, nós temos um episódio incrível sobre dízimo, um BTcast, tá? Um BTcast, eu e o Matheus Ortega, falando sobre dízimo. Que escreveu um livro sobre isso. E escreveu um livro sobre dízimo. Gente, esse episódio está simplesmente muito bom mesmo. O link vai estar aqui na descrição deste BT Papo. Agora, respondendo brevemente essa pergunta, assim, a gente não vai se delongar muito aqui sobre a teologia do dízimo, tá? Porque, desculpa, não vou balançar a mesa. A gente não vai se delongar muito aqui na teologia do dízimo, porque já tem esse BTcast completinho sobre dízimo. Quer procurar? Digita dízimo Bibotalk e mande pra cá os seus 10%, tá? E procura dízimo Bibotalk que você vai ver. O primeiro link que aparece é a chave Pix do Bibo. Exato, pode mandar pra cá. Aí o que acontece? Você vai ter um vídeo meu antigo, que tá bom ainda também, e vai ter esse vídeo com o Matheus Ortega. Mas, cara, o que me chama a atenção nessa pergunta aqui, Cacau, é que o pastor usa a Bíblia pra dizer que devemos provar a Deus. Eu acho que quando se tem esse apelo de tipo de coisa assim, já tá pedindo oferta de maneira errada, na minha opinião. Eu também acho. Entendeu? Assim, olha, galera, vamos fazer teste com Deus e tal. Não, sabe por quê? Sendo bem sincero, quando você fala esse tipo de coisa, desculpa, bati você tá pedindo para as pessoas... Cara, eu vou falar meio pesado aqui, eu acho. E esse é o tipo de pergunta que eu tenho medo de responder, porque eu não sei como o pastor falou, não sei que o pastor... Às vezes o pastor bom que aprendeu isso errado... Isso é um ponto importante. Então, assim, vamos fazer um disclaimer aqui. Criar um problema. Às vezes não é um mercenário da fé. Não, às vezes ele aprendeu isso, ele também faz isso na vida dele. Exato. E ele tá errado também. Tá? Exato. Então a gente fala com muito temor que a gente mas vai o falar problema agora. desse tipo de fala é que você tá ensinando as pessoas a serem responsáveis com o seu dinheiro para ofertarem na igreja, quando muitas vezes essas pessoas não têm condições de serem responsáveis nesse ponto, e elas deveriam, na verdade, serem o alvo dos dízimos e não a fonte dos dízimos. Entendeu? Então você distorce a teologia do dízimo, e pessoas que deveriam receber dinheiro da igreja estão doando o que não tem para a igreja. E isso é uma distorção terrível. A despeito da própria parte exegética, que já está errada, e toda a parte, sabe, do contexto de Malaquias, o que é que está sendo dito, completamente diferente do que acontece na igreja hoje, mas não vou nem entrar nesse ponto, eu vou entrar no risco que é você fazer esse tipo de apelo, você fazer esse tipo de fala. Quando o que o texto pode nos falar, não esse texto exatamente, mas a visão do dinheiro que pode nos levar a um desafio, é uma mentalidade muito diferente dessa. Eu acho que todo cristão deveria fazer uma reflexão sobre consumo, tá? E pensar o quanto a gente gasta dinheiro com coisas que a gente não deveria gastar. E quanto parece nos faltar para coisas que deveriam ser prioridades. Olha e prioridades deveriam ser o outro, especialmente, né? Gente que precisa da nossa ajuda. O dízimo, inclusive, um parênteses aqui, Cacau, eu escrevi um capítulo extra pro meu livro, chamado Igreja Armada, que vai ser entregue na Bienal do Rio de Janeiro, dia 14 de junho, tá bom? Eu não li esse capítulo, então o meu prefácio não considere esse capítulo. Por favor, caso ele coloque alguma coisa. Exato, muito bom, muito bom. Quando que é a Bienal? É julho, né? 14 de julho. A Bienal do Rio de Janeiro, tá? Vai ser a maior Bienal dos últimos tempos. Aí, 14 de julho. Olha só, vai estar o Iago lá também. O Iago Martins vai estar no stand da Mundo Cristão, e às 17 horas eu vou estar no stand da Thomas Nelson. Você pode ir num e depois do outro. Exato. E lá eu vou entregar um capítulo extra. Muito bem. Gente, eu tô errando. A Bienal é em junho. Junho? É 14 de junho a Bienal. 14 de junho. Eu errei. 14 de junho. Aliás, Rafa, quando eu falo errado lá no começo, já coloca piscando junho, ele errou, é junho. Sério, pra ficar bem claro. Então, ó, dia 14 de junho estarei na Bienal do Rio de Janeiro, tá bom? A senha é entregue a partir das 10 horas no stand da Thomas Nelson, e eu estarei às 17 horas lá, tá bom? Entregando um capítulo extra pra quem for lá bater uma foto. Isso aí. Mas eu já comprei o livro na pré-venda. Leva o seu livro, tá tudo bem. Você pode levar o livro ou comprar lá no stand, ganha o autógrafo e o capítulo extra da mesma forma. Isso aí. Bibo, mas eu quero o capítulo extra, eu moro aqui no Rio, eu moro aqui em Catanduva.
você, em breve, talvez a gente disponibilize ele. Carapicuíba. A gente vai distribuir no site da Thomas Nelson. Não sabemos ainda, mas é exclusivo num primeiro momento para quem for na Bienal, dia 14 de junho. E nesse capítulo extra eu falo sobre igreja armada. E, cara, e aí eu fui estudar um pouquinho sobre esse lado social do dízimo. É assustador, tipo, é assustador no sentido que como a gente foge desse propósito social do dízimo que já está ali, claro, no Antigo Testamento. Total. Principalmente no terceiro ano, a cada 3 anos, ele era completamente social, o dízimo. Total. Ou seja, é o que o Cacau falou no início da fala dele. É o dízimo não para eu entregar, mas para eu receber. Exatamente. Aí a gente faz esse tipo de distorção, entendeu? E Cacau, deixa um parênteses aqui, eu tô te cortando, não, sou teu amigo. Pode falar. É porque muitas vezes, e lembrando, gente, nós não estamos questionando a índole desse pastor. Pô, não nem é conhecemos. Nem conhecemos. Mas é que muitas vezes, junto com essa fala... Deixa eu ver quem manda a pergunta. Ela é bem ativa aqui. O pastor sabe... Não, tô brincando, não conheço. Tô zoando. Mas muitas vezes, junto com essa fala, vem a ideia de semear para colher mais, que já me faz uma confusão com o que Paulo falou aos Coríntios, entendeu? Então, assim, vem esse lance que Deus quase vira um banco, né? Exato. Ou seja, cara, você põe R$100 aqui, entendeu? Você vai colher mais. E Deus te devolverá. E tipo, cara, não é assim, entendeu? Não funciona assim. Exato. Sabe, as ofertas do Novo Testamento. Então, assim, mas o lance do desafio, né? Voltando pro consumismo, vamos lá. Porque eu ia puxar o negócio de provar em Deus. Às vezes a gente tem uma visão pouco racional dos nossos gastos. E aqui eu não tô falando que a gente não pode gastar dinheiro com diversão, entretenimento, lazer. Pode. Nintendo Switch. O que a gente tem que tomar cuidado é o quanto a gente rouba de Deus no sentido do que a gente pode fazer com o nosso dinheiro para justiça. Cara, entendeu? Isso é roubar Deus no Novo Testamento. É isso que é roubar Deus. Então, às vezes a gente vê uma situação, aí o que acontece? Eu faço muito essa pergunta para mim às vezes, viu? Às vezes eu vejo uma situação assim que uma oportunidade de ajudar. Em geral, eu quase sempre eu ajudo, sim, né? Mas às vezes eu fico tentado. Falo, cara, mas não está exatamente no melhor momento do mês para eu fazer isso e tal. E eu falo assim, não, mas essa pessoa não vai ficar desamparada. Não vou deixar desamparada, entendeu? Vou chamar alguém para ajudar, tal, mas ela pediu ajuda para mim, não pediu pro outro. Entendeu? Aí eu pego, e aí um pensamento que me ajuda a aprovar é esse. Cara, eu não tô nessa situação porque eu não ganhei dinheiro, porque eu não tive um salário que me sustenta. Eu tô nessa situação que eu acho que não posso ajudar porque eu gastei com bobagem. Eu falo, então agora... Entendeu? Boa reflexão. Eu vou ajudar a pessoa com esse dinheiro gente, eu não tô falando de me fazer falta não, tá? Eu tô falando só da tentação da ganância que a gente tem. Eu vou ajudar uma pessoa com esse dinheiro, por quê? Porque com isso eu tô sendo fiel a Deus. Eu não pensei 2 vezes para gastar com besteira. Exato. Eu vou pensar 2 vezes para ajudar uma pessoa? Mas e se faltar? Não. Porque eu não pensei se faltar quando eu gastei com bobagem. Exato. Agora, para ajudar o outro, eu tenho certeza que não vai faltar. Porque pro outro já tá faltando. Exato. Entendeu? Então pro outro não tem nem essa pergunta. Então a questão é essa. Nesse sentido, seria provar Deus no bom sentido. Exato. Cara, peraí, então eu vou dar, porque para isso Deus me deu esse dinheiro. Se Deus continua me sustentando gastando com bobagem, eu ajudando o outro, ele não vai me deixar. Não tem ninguém que ficou pobre porque foi generoso demais. Olha aí. Na história da humanidade, não existe isso, entendeu? Muito bom. Isso. Gente, então é isso. E sobre esse lance, o momento de ofertório, a gente até falou de fato, a Igreja do Cacau não tem momento de ofertório. A igreja que eu congrego atualmente, o momento do ofertório praticamente é só uma comunicação mesmo, agora é a hora das ofertas. Você tem aqui, né, o gasofilácio e o QR Code no banco e tal, pronto também. A gente conhece várias igrejas, né? Que o momento do ofertório, ele é bem light, ele é bem, entendeu? Assim, mas eu não sou contra também se dar uma palavra um pouco mais elaborada, eu também não sou contra. Agora, tem que ser muito bem feita essa palavra, entendeu? Porque a gente cai muito no risco de cair na barganha com Deus. Você precisa pesar. Você está dando essa palavra para quê? Certo? O melhor... Para instruir. Eu acho que às vezes assim, é legal instruir. É isso que eu ia falar. A melhor maneira de abordar qualquer questão de dinheiro do púlpito é para instrução. Não é para motivação.
Exato. Não é para motivar as pessoas a darem, é para instruí-las sobre o que é dar. Exato. Entendeu? Para elas saberem, elas têm que tomar uma decisão. E bom. isso vai passar por um conhecimento que ela tem do orçamento dela e não você. Exato. Então ficar insistindo, chacoalhando, né? Chacoalhando a mangueira para ver se cai fruto, não é? Cara, eu lembrei, inclusive tem uma aluna da IBT que ela me mandou uma DM e ela tava vendo essa crise, olha só você. E a IBT tem aberto muitos olhos dela e tal. Porque ela passou por um tempo de escassez financeira, consequentemente acumulou dívidas nesse tempo. E agora o emprego dela está começando a render alguma coisa. E ela veio me perguntar se ela dava o dízimo ou pagava a dívida. Gente, essa pergunta não deveria existir. É o tal do dilema Didi, né? Dilema o quê? Didi. Qual é o... Dízimo ou dívida. É o dilema Didi, exato. Esse dilema Didi, você já passou pelo dilema Didi, dízimo ou dívida? Não deveria existir. É óbvio que você vai glorificar a Deus limpando o seu nome. É lógico, entendeu? é. O nome de Deus vai ser muito mais glorificado você quitando as suas dívidas. Você podendo dormir um pouco mais em paz, entendeu? A igreja não vai fechar as portas porque não teve o seu dízimo naquele mês. Entende? Então assim... Entendo que obviamente não vai o dinheiro todo para pagar a dívida. Exato. Isso não te exime de ser uma pessoa generosa com o resto. Exato. Entendeu? Só que você... É igual o negócio... Eu falei pra ela assim, olha, dá uma oferta, entendeu? Né? Assim, tipo, é legal você... Porque assim... É legal ter uma parte do seu orçamento. Isso no seu orçamento. É legal ter uma parte do seu orçamento que vá para a oferta da igreja, porque a igreja ela sobrevive da oferta dos fiéis. Isso é fato. Isso é, e aí que é um negócio básica. sobre isso. A questão do padrão. Como eu ensino na igreja, assim... o que eu disse, 10%, sei que lá, eu falo, gente, olha, isso é um padrão do Antigo Testamento para um tipo de oferta bastante específica do Antigo Testamento chamada dízimo. Exato, que não era dinheiro, certo? era grãos e alimentos. No Novo Testamento ele aparece lá com Jesus falando em Mateus, aí tem um debate sobre isso, ainda lá... Jesus falando no Sermão do Monte ainda fala uma realidade de velha aliança, não sei o que lá, tal, e tem uma certa discussão sobre isso. Não importa tanto nisso. A questão é que, no sentido eclesiástico, não entra esse tema dessa maneira. Ele nunca entra dessa maneira. Então, o que faz? Eu falo, como as pessoas identificam na Bíblia esse padrão no Antigo Testamento, e identificam, até alguns vão argumentar, antes da lei, porque Abraão deu o dízimo e tal. Como elas identificam isso, então algumas usam esse padrão, e algumas igrejas usam esse padrão como sendo o padrão bíblico no Novo Testamento. Não é. Mas eu, particularmente, a minha pessoa, eu uso esse padrão como padrão mínimo. Mas eu não imponho isso pra ninguém. É assim que eu ensino na igreja. Exato. Eu falo dessa maneira, a minha família usa esse padrão como padrão mínimo. Exato. Mas se você não pode naquele mês, porque de fato apertou, teve uma emergência financeira, tudo bem você dar menos, entendeu? Lógico. Deus vai assim, vacilou, vou liberar o gafanhoto. Não é nem isso, tudo bem você dar menos como padrão também, porque o padrão não é esse. Desde que você reconheça que tudo que está na sua mão é de Deus e você vai usar para frutos de justiça, entendeu? Você não vai usar para jogar no tigrinho. Exato. Tá? Nem um centavo. Você não vai usar para bet nem um centavo. Você vai usar para justiça, seja alimentar sua família, seja se divertir sim, porque a palavra de Deus fala em Eclesiastes, para aproveitar do fruto do seu trabalho, seja para ajudar os outros, que é uma coisa que a gente faz pouco, deveria fazer mais segundo o padrão do Novo Testamento, seja para ofertar na igreja, seja o que for, tudo é de Deus e tudo dado a você de graça, para você usar segundo a vontade dele. Cada gasto esse gasto é um gasto que glorifica a Deus? Gaste, entendeu? Inclusive para ofertar na igreja. Não, eu vou glorificar mais a Deus ofertando mais na igreja. Ok, não, eu vou glorificar mais na igreja realocando esse recurso para outra coisa e ofertando menos na igreja. Tudo bem. Agora, veja, seja sensível às necessidades da sua igreja. Exato. Em geral, eu não acho que as igrejas, no que eu vejo em geral, não posso falar isso. A maior parte das igrejas com que eu tenho contato, eu não posso nem fazer uma porcentagem, mas as que eu tenho contato, elas não estão correndo risco de fechar as portas por esse assunto. Exato. A não ser igrejas que passaram por outros problemas, tá? Que aí está com uma membresia muito reduzida por causa de alguns outros problemas. Exato. Tal. Aí não é o problema que as pessoas são pouco generosas. Tesoureiros. Não é por isso, não. Não é porque as pessoas são pouco generosas, não é por isso, tá? Porque tem poucas pessoas, porque ela já teve muita, tem uma estrutura muito grande para manter, aí aconteceu alguma coisa de divisão de igreja, sei lá, qualquer coisa, ela diminuiu muito. Aí é um problema muito sério, tal. Mas em geral, igrejas que estão normais e tal, elas não estão passando perrengue para se manter. Elas podem estar com dificuldade para alcançar certos objetivos, mas para se manter, nem tanto. Mas seja sensível à necessidade da sua igreja. Exato. Participe da igreja, porque a igreja é sua também. Vai sair um capítulo no livro que a gente vai lançar juntos, que eu vou falar sobre trabalho na igreja
E envolve isso aí. Legal, Pronto, muito foi. bom, muito bom. Fique atento às necessidades da sua igreja, é uma fala importante. Cacau, que palavra, a pessoa perguntou pra mim, né? Que palavra que o Cacau Marques lhe passou para falar em um casamento? Gostei muito. Gente, é o seguinte... Essa pessoa tava no casamento? Não sei. Ah, não, você citou no... eu sei. Não, gente, o que aconteceu? Eu fui convidado para ser padrinho de um casamento, cheguei no casamento... Na cidade do casamento? Na cidade não do na casamento. cerimônia. Né, na cidade do casamento e fui jantar com os noivos na noite anterior. E aí o noivo já soltou essa pra mim. Cara, o pastor que vai celebrar o meu casamento... Inclusive um noivo muito querido de nós dois. Hein? Exatamente, muito querido. Não aí ele falar que não vamos expor. Não vamos expor. Não. Ainda que ele gostaria que você expôsse. Mas vai expor o pastor. Exato. O problema é esse. O problema é esse. Aí ele falou assim, olha, o pastor que vai celebrar um casamento corre o risco de não chegar. Porque ele está em outra cidade e tal. Mano, se ele não chegar, eu queria que você fizesse a palavra de casamento. E eu nunca preguei em casamento. Nunca, porque eu não sou pastor de igreja. E aí, mano, eu falei, mano, eu topo. Só que assim, eu falei, olha, mano, mas eu não vou fazer aquelas partes de aliança ou de votos. Isso aí eu não sei fazer, não vai dar. Agora, a palavra eu levo. Quem fez essa parte? Aí o pastor dele, o pastor local tá deles. Mano, moral da história, liguei pra quem? Pros meus amigos. A gente tem um grupo no WhatsApp. Galera, vou ter que, talvez eu pregue num casamento amanhã. Preciso de um norte, de uma pregação rápida, bacana e tal. Cacau me deu... Cacau, tu lembra qual foi? Lembro. Que é o padrãozinho que tu usa, né? A gente tem uns 4, 5 sermões pra casamento. Exato, a gente fica variando. E aí, no fundo, moral da história, chegou no dia e falou, mano, tu que vai dar a palavra, porque de fato o palestrante... pastor não chegou. Teve... Gente, o sistema aéreo aí do Brasil atrasa voo, cancela do nada. Cancelou. Entendeu? Não foi culpa do palestrante. Eu não lembrava. Então não teria problema. Não foi culpa do palestrante. É porque, de fato, o voo que ele tinha que pegar simplesmente foi cancelado. Eu tava confundindo com outra história. Mas, enfim. O que acontece, gente? Esse é um dos sermões de casamento que eu prego. Muito bom. Eu peguei essa estrutura do Cacau, botei a minha cara e foi maravilhoso. Pegou umas dicas do Vitor também. É verdade. Eu juntei com coisas do Vitor também. É verdade. Mas o que acontece? Eu sempre volto pro texto de Gênesis, capítulo 2. Quando fala lá, por essa razão deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher e serão os dois uma só carne, né? E falo em cima dos 3 verbos que tem lá, né? Deixar, se unir e ser. Né? Lembrei aqui, Casar é deixar, casar é unir, casar é ser. Isso. Que é o deixar pai e mãe. Então, você passa a ter um novo núcleo familiar, isso é importante, entender os limites em relação aos pais e aos sogros. Existem limites agora, tá? Que antes não haviam, mas agora é uma unidade autônoma, tá? Então se resolvam entre vocês, os pais continuam como conselheiros, como pessoas importantes na vida, como gente que é honrada. De fato, aquilo que se fala, ganhou um filho, não perdeu uma filha, é verdade, ou melhor, deveria ser verdade, nem sempre é verdade, mas deveria ser, né? Deveria ser isso mesmo. Agora é um apego paternal de ambos para com os 4, né? Se tem 4, né? Porque já morreu alguém. Mas é um deixar, é o seu núcleo, a sua casa, é um lugar de autonomia ali, tá? É uma esfera de soberania. Beleza, esse é o primeiro verbo, deixar. O segundo é unir, né? Unir é unir mesmo, agora não é mais 2 pessoas vivendo separadamente, vocês têm responsabilidades uns com os outros, vocês têm cuidado um com o outro. Uma coisa que às vezes eu uso, Atos 2 fala de uma realidade de igreja em que ninguém considerava seu nada, tudo era de todos, né? E aí eu digo que aquele era um mover especial do Espírito Santo que durante o próprio Novo Testamento ele parece que já não acontece de novo. É Paulo falando lá, quem trabalha também não come, porque você dava rolo. As viúvas, realmente viúvas, você ajuda. As outras você manda trabalhar ou casar, né? Então ele vai botando critérios, mas em Atos 2 esse mover do Espírito Santo que é assim, nada é seu, tudo é de todo mundo. E aí eu digo, o único lugar onde isso ainda acontece é no casamento, né? Porque no casamento tudo é dos dois. Então é unir, certo? Mas todo mundo que casa cumpre os 2 primeiros verbos. Todo mundo que casa deixa pai e mãe, todo mundo que casa se une. É muito raro quem casa, e lembrando que o deixar pai e mãe não significa que necessariamente você vai desamparar pai e mãe. Não. Às vezes a mãe precisa ser cuidada, vai morar junto com o casal, o pai... Tudo bem, né? Essas são coisas importantes que pode acontecer, acontecem, né? A questão é mesmo entender. Agora é um núcleo familiar novo. Mas todo mundo deixa pai e mãe num sentido, todo mundo se une, mas ser é um milagre. E tem muito casamento que a gente, que é ser uma só carne, né? Tem muito casamento que a gente vê muito longevo, vai até morte mesmo, que a morte você separe, e que a vida inteira só cumpriu os 2 primeiros verbos, que foi
o deixar pai e mãe se unir. Passaram a vida inteira unida até a viuvez. Mas nunca foram uma só carne. E eu sei que ser uma só carne em Gênesis, tem o contexto sexual e tal, também tem, mas não é só isso. Tem um aspecto espiritual dessa visão de Deus de unidade, que é ser um em diversidade, como a própria Trindade é. Esse tipo de exemplo trinitário que acontece dentro do casamento. E aí, a gente precisa de Deus para cumprir a plenitude de um casamento, que é chegar até o terceiro verbo. Só em Deus o terceiro verbo acontece, que é o ser uma só carne. Essa que é... Muito bom, viu? Ó, então a estrutura é: casar é deixar, casar é unir, casar é ser. É isso, acabou, Tem Cacau. mais? Não, Faz mais uma aí. Mais uma, vamos lá. Aleatória, vai. Pastores são intocáveis? Pô, mas... E a frase, não toque no ungido do tinha uma Senhor, mais é difícil? bíblico? Pastores não são intocáveis. Essa frase não é sobre pastores. É bíblico, essa frase está na Bíblia, tá na né? Bíblia, não toquei nos meus ungidos. Exato. Mas é sobre o povo de Deus, meus amigos. Exatamente. Sobre o povo de Deus. Ela é usada num contexto do rei. Exato. Quando o Davi fala de Saul e tal, tem um contexto parecido. Ela está falando do povo de Deus, mas ela está falando especialmente do ungido do Senhor Jesus Exato. Cristo, né? Para nós agora, o ungido do Senhor é Jesus Cristo. Então, aí tem essa questão, né? Nós devemos entender esse cuidado de Deus em Porque Cristo. agora no Novo Testamento, ele é o ungido e, consequentemente, o seu povo. Exato, e aí nós temos que não tocar ungido nenhum, né? Exato. E ninguém, né? Essa fala ela foi muito forte no movimento pentecostal por anos. Eu acho que hoje deu uma diminuída. Deu. Aliás, eu também não estou mais no movimento pentecostal, ando meio por fora, assim, mas eu já ouvi muito isso de A forma última vez que eu verdadeira. vi isso aí foi o Malafaia falando uns bons anos atrás, uns 10 anos atrás. É, né? Se o pastor fizer, o problema é dele com Deus, deixa ele, não sei o que lá. Então. Não, o problema é dele com a igreja, sim, tá? Então, assim, gente, pastor não é alguém especial na comunidade, tá, gente? Ah, mas ele tem autoridade. Tem sim, aí você procura aí, ó, os limites do discipulado e sobre a cultura da honra. Nós já falamos muito sobre isso, tá? Sobre o quanto um pastor se mete na minha vida. Nem nada. Nada. Ele só te aconselha conforme a palavra de Deus. Te orienta, entende? Então, assim, é até desconfortável, né, Cacau? Às vezes, encoraja. assim, porque é óbvio que o pastor vai se meter na vida da ovelha que chega, né? Do casal que chega diante do ali do gabinete pastoral e fala, ó, a gente está separando. E aí, óbvio que o pastor ali vai fazer uma intervenção bíblica, né? Só que ainda assim... Vai compartilhar sabedoria. Vai compartilhar sabedoria. Um presente. Exato. O pastor não tem que dizer o que você tem que fazer ou não, o que você tem que comprar ou não, o que você tem que, onde você tem que trabalhar ou não. Entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, entende? Qual a criptomoeda que você deve investir? Exato, porque tem, entendeu? Então, assim, a gente sabe que, infelizmente, existem muitos imaturos na fé. E aí tem pastores que, por amor até essas ovelhas, acabam se metendo bastante na vida delas. Mas aí também é complicado. E essa pessoa, eu não estou dizendo que esse pastor é um lobo, é até um homem de Deus, bem intencionado. Mas, cara, não é a função do pastor fazer isso. Então ele tem que pregar para as pessoas amadurecerem na fé. E respondendo a sua pergunta, ninguém na igreja é intocável, entendeu? Nesse sentido, de incriticável. Mas Todos ele é no sentido do cuidado. Do cuidado. Todos nós temos que ser cuidados, disciplinados. Todos, pastores também. Não é uma classe espiritual. Eu falo bastante isso no meu livro, tá bom? Como estudar. Pelo menos no caso de Davi e Saul, tocar era matar, né? Não era criticar. Criticar, Saul era criticado demais. Bastante. Os profetas faziam muito isso. Então, assim, não mateis os seus pastores. Isso aí... Por favor, já é um bom começo, né? Nem ninguém. Exato. Não enveneneis os seus pastores, esse tipo de coisa. Rapaz, tá na moda envenenamento. Tá na moda envenenamento. Então, assim, por favor, tá? Não façam isso. No caso da evangélica não dá, né? Porque, assim, tem algumas tradições que por exemplo, o vinho só o sacerdote toma, né? E as hóstias o pessoal come. Aí, se quisesse matar só o padre, você ia botar o envenenamento. Mas no caso da evangélica, todo mundo toma dos cálicezinhos, né? Aí não tem jeito. No caso do evangelho, você põe na nota de dinheiro, que o pastor vai contar o dinheiro lá. Deus abençoe, até o próximo BT Papo. Se ele quiser se permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Valeu! Rapaz, tá maluco. O que aconteceu? Cacau Marques! Quando você fala roda vinheta, eu sempre penso a vinheta rodando. E o Silvio Santos perto, assim, entendeu? Não. Eu penso só a gente chegando na tela assim... Aí aparece, entendeu? Faz o efeito aí, Rafa. Não, é difícil. Não, faz não, Rafa. Ele pega um prompt pronto lá. Enfim, vamos lá. Muito bem. No chat GPT. Pronto.